Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trazer um assunto que mais gera dúvida na cabeça dos alunos quando vão fazer o curso de cálculo para funções de uma variável, que é a chamada integração por partes. A integração por partes é uma técnica que ela surge a partir da derivada para funções que são representadas através de um produto, ou seja, a derivada do produto, aquela U' mais UV'. Fazendo-se um processo de revitalização, digamos assim, e integração para essa regra, que você pode ver o link aqui na descrição, como ela funciona, a gente chega numa fórmula para o que nós chamamos de integração por partes. Então, para integrar por partes, qual é a condição? A gente precisa do produto entre duas funções dentro do integrando. Então, vamos lá para o quadro para a gente ver como é que funciona isso daí, né? Então, a forma geral para integração por partes, a gente vai ter, então, um produto entre duas funções dentro da integral. Uma delas nós vamos chamar de uma função primitiva, pode ser f ou pode ser u. E a outra nós vamos admitir que ela seja a derivada de alguém, tá? Então, a gente vai poder chamá-la ou de g' ou de dv. E aí, a gente vai fazer a relação entre u e du, v e dv, ou entre f e f', g e g', e a partir da relação entre essas quatro funções, a gente monta a regra da integração por parte. Pode ser f vezes g, sem integrar, menos uma nova integral, que é f'g, ou u vezes v, novamente sem integrar, que é análogo aqui ao f vezes g, menos a integral de v du, que é análogo, então, esse menos g f' dx. Então, qual é a ideia? Eu saio de uma integral que eu não sei direito como resolver, eu faço uns ajustes e tenho que chegar numa outra integral que me parece mais simples de resolver. E aí, durante esse vídeo, nós vamos discutir 3 casos de integração por partes. Quando a gente pega um produto entre funções, que ao integrar uma vez só, a gente já resolve. Quando a gente pega um produto entre funções, nós precisamos integrar mais de uma vez, e quando a gente, nem resolvendo mais de uma vez, a gente consegue. A gente, além de integrar mais de uma vez, a gente precisa fazer uma manipulação para poder resolver. Então, o meu exemplo 1 é que encontre a integral indefinida de x seno de x dx. Então, aqui já vou dar uma dica. X é um polinômio. Toda vez que aparecer um polinômio, a gente vai chamar ele de u ou f, porque derivar polinômio, a gente sempre tira uma unidade do expoente, e isso facilita bastante aí na hora da próxima integral, que deve ser mais simples. E aqui a gente tem a função trigonométrica, que se eu integrar o seno de x vai dar menos cosseno de x, se eu derivo da cosseno de x, ou seja, é equivalente em termos de dificuldade. Então, como é equivalente, eu vou chamar essa de dv, uma vez que, como era polinômio aqui, ao derivar o x vai dar 1, é mais fácil, tá? Então, vou fazer aqui, antes de montar a fórmula da integração por partes, vou pegar os pedaços. Se o u é x, qual é a derivada de x? du é igual a 1. Se eu batizei dv de seno de x, v vai ser a integral de seno de x, que é menos cosseno de x. E aí, agora, a gente vai utilizar, então, a regra para a integração por partes. O dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E aí, a gente vai, então, fazer a integral de x seno de x, que era o nosso original, né? Quem é u no caso? X. Quem é v? Menos cosseno de x. Então, u vezes v vai dar menos x cosseno de x, menos a nova integral, que é v, menos cosseno de x, vezes du, que é 1 dx. Então, eu tenho aqui menos x cosseno de x, menos vezes menos dá mais a integral do cosseno de x dx. Percebam que aqui a gente ficou com uma integral direta do cosseno de x, que é, obviamente, mais simples do que a integral original.
portanto, a minha resposta vai ser menos x cosseno de x, mais a integral do cosseno de x, que é seno de x, e pelo fato da gente estar com uma integral indefinida, mais uma constante c, ok? Então, aí a gente tem um exemplo de, ao realizarmos apenas uma vez o procedimento da integração por partes, a gente consegue chegar numa resposta satisfatória para a integral. Agora a gente vai para um outro exemplo, no qual resolver uma vez não é suficiente, tá? Então, utilizando a integração por partes mais de uma vez. A gente vai ver que fazendo uma vez só não vai ser suficiente. Então, eu tenho aqui a integral. Encontre a integral t ao quadrado é elevado a t dt. Eu vou chamar, então, de u o polinômio, mais uma vez, que é o t ao quadrado, tá? Porque ao derivar a gente tira uma unidade do expoente. E a exponencial, se eu derivo é elevado a t em relação a t é elevado a t, ou se eu integro também é elevado a t. Então, não muda. Vou chamar isso aqui de dv, tá ok? Então, se o u é t ao quadrado, du é igual a 2t dt, ok? Se dv é elevado a t, então v é a primitiva de e elevado a t, que é a própria e elevado a t. E aí, a integração por partes, né? Eu considero que eu tenho t ao quadrado e elevado a t dt, vai ser igual, então, a u vezes v, que é t ao quadrado e elevado a t, menos a integral de v du. Então, v é elevado a t, du, 2t é elevado a t dt. Eu vou tirar esse dt daqui de cima para não atrapalhar. Deu 2t aqui, acho que vai ficar mais fácil. Bom, o que acontece? Continuando aqui, eu tenho t ao quadrado, é elevado a t. Como menos 2 é uma constante, eu posso tirar para fora da integral, menos 2t é elevado a t dt. E aí, essa integral aqui, t elevado a t, é um produto de duas funções também, que novamente eu tenho que aplicar a integração por partes para resolver. Então, vou pegar aqui uma outra cor para a gente discutir. Vou chamar o t aqui de u. E, novamente, o e elevado a t de dv. Por que eu fiz essa escolha? Novamente, eu estou pegando o u como polinômio, porque ao derivar o t vai dar 1, e o dv como e elevado a t. Então, se o u é igual a t, o du é a derivada de t em relação a t, que é 1. Se o dv é elevado a t, então o v é a integral disso, que vai dar elevado a t, tá ok? Então, continuando aqui, eu vou ter t ao quadrado é elevado a t, que é a parte que já estava feita, menos 2, e aí eu vou integrar por partes esse pedaço. Então, u vezes v, então aplicando a regra de integração por partes aqui, vai ser t é elevado a t, menos a integral de v du, que é elevado a t dt. E aí eu tenho t ao quadrado é elevado a t, menos 2t é elevado a t, estou fazendo a distributiva aqui, tá? Mais 2 vezes a integral de e elevado a t dt, ok? E aí, eu tenho t ao quadrado é elevado a t, menos 2t é elevado a t, e aqui mais 2 a integral de e elevado a t, a própria e elevado a t. 2 é elevado a t, mais a constante c, já que se trata de uma integral indefinida. E o que a gente pode perceber nessa integral é que, de fato, a gente precisou fazer a integração por partes duas vezes nesse exemplo, que não aconteceu no exemplo anterior.
E aí, quando a gente aplicou a integração por partes a segunda vez, a gente chegou numa resposta satisfatória numa função específica sem depender de integral. E aí, por fim, a gente vai apresentar o pior dos exemplos, que é quando, mesmo fazendo duas vezes, a gente tem que aplicar um recurso algébrico para conseguir resolver a integral. Então, eu tenho a integral de e elevado a x seno de x, então vocês podem já observar que quando a gente tem o produto do e elevado a x, é uma função que, derivando ou integrando, não muda, e das trigonométricas, que a gente fica brincando entre seno e cosseno, com variações de sinais apenas, a gente vai ter esse tipo de problema que eu vou sinalizar aqui. Então, é um produto entre duas funções, a gente vai começar fazendo aí a designação de quem é U e quem é DV. E também retrato que, nesse caso, não faz diferença em chamar alguém de um ou outro de DV. Vai dar no mesmo, tá? Então, eu, por escolha minha, quero chamar de U a e elevado a x e quero chamar de DV a função trigonométrica. Eu fiz essa definição, mas depois eu vou ter que continuar com essa designação que eu fiz. Poderia ter feito ao contrário? Poderia. Conseguiria chegar na mesma resposta? Sim. Mas durante a resolução a gente não pode fazer a designação diferente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar melhor como é que funciona. Então, se o U é o e elevado a x, du é a derivada do e elevado a x, é a própria e elevado a x. Tá? Se dv é seno de x, v vai ser a integral de seno de x, que é menos cosseno de x, tá? Então, é a integral de e elevado a x, seno de x, dx. Opa, esqueci de botar o x aqui. Seno de x dx é igual a u vezes v, então e elevado a x, vezes menos cosseno de x, então menos e elevado a x, cosseno de x, menos a integral de v du, que é e elevado a x, menos cosseno de x, aí como tinha um menos aqui da própria fórmula da integral, ficou positivo, mais cosseno de x dx. O que aconteceu? A gente obteve esse pedaço que não faz parte aí da integral, só que a integral que a gente obteve, que teoricamente deveria ser mais simples, ela não é. Ela continua representando o produto entre a exponencial e uma função trigonométrica. E aí a gente vai, então, integrar por parte novamente, só prestando atenção que, como eu chamei de u a exponencial anteriormente, eu vou persistir com essa nomenclatura para exponencial. E também vou chamar de dv a trigonométrica, respeitando a minha primeira escolha. Isso é de suma importância para a gente conseguir chegar numa expressão algébrica favorável aqui, tá? Então, se o u é e elevado a x, du é a derivada do e elevado a x, que é e elevado a x. Se dv é igual a cosseno de x, v é a primitiva de cosseno de x, que é seno de x, ou seja, qual função que eu derivei que deu cosseno de x, essa função é seno de x. E aí agora eu vou repetir aqui, ó, eu tenho a integral de e elevado a x, seno de x, dx, igual a menos e elevado a x cosseno de x mais... aqui eu tenho, então, o produto u vezes v para essa integração por partes. Então, e elevado a x seno de x dessa vez, menos a integral de v du aqui para essa partinha azul, v du. Então, é e elevado a x seno de x dx. O que a gente pode perceber aqui? Essa integral é exatamente essa que está aqui. São iguais, a menos do sinal. Então, se eu passar essa integral aqui do lado direito para o membro da esquerda, eu vou poder somar com a outra.
E aí, do lado direito, a gente vai ficar apenas com expressões que não estão sendo mais integradas. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a integral de e elevado a x, seno de x dx, que nós já tínhamos aqui do lado direito, e vou somar com a que está vindo do lado, aliás, do lado direito não, do lado esquerdo com a que está vindo do lado direito. Vou botar aqui em outra cor, mais e elevado a x, seno de x dx igual menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. E aí, somando duas integrais são iguais, dá 2 e elevado a x seno de x dx igual a menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. E aí, pegando esse 2, estava multiplicando, passando para outro membro, dividindo, e elevado a x seno de x dx vai ser igual a menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x dividido por 2. E essa aí é a resposta. Vamos acrescentar apenas a constante c aqui para sinalizar aí o fato da integral ser indefinida, ok? Então, é isso que a gente tem. Esse é o caso mais complicado, onde a gente vai fazer idas e vindas se ficarmos fazendo as integrações por parte. E aí o ideal é que você consiga gerar uma integral semelhante nos dois membros e aí consiga se juntar num membro só, da esquerda, e aí do lado direito a gente tem uma expressão que não dependa da integral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.